O dia do acidente começou como uma daquelas terças-feiras, que parecem uma cópia fiel da anterior, sem nada de incomum que sugerisse que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Sarah Chun, uma professora de literatura de 34 anos, em Portland, saiu de casa cedo, com a cabeça cheia de tarefas da faculdade e o cansaço acumulado que se tornara parte de sua rotina. Embora sentisse há meses que algo em seu casamento não estava bem, tentava se convencer de que era apenas o estresse do trabalho de Marcos. Naquela manhã, tomou seu café rapidamente, conferiu uma pilha de redações que precisava corrigir e pegou as chaves do carro, sem imaginar nada fora do comum. Havia um peso estranho em seu peito, uma inquietação que não conseguia definir, mas ignorou. Tudo em que conseguia pensar era em chegar a tempo e sobreviver a mais um dia de trabalho. A chuva fina deixava a estrada escorregadia, então Sarah dirigiu devagar, com aquele estado de alerta automático que se tem quando não se dorme bem. Mais tarde, ela se lembraria do som estranho quando tentou frear em um semáforo, como um breve arranhão metálico, mas na hora não achou que fosse importante o suficiente para parar. O impacto veio sem aviso. O pedal afundou, o carro perdeu o controle e bateu de frente em um poste. Tudo ficou escuro em menos de um segundo. Ela não sentiu dor imediata, apenas uma desconexão brutal, como se tivesse sido arrancada do próprio corpo. Quando abriu os olhos novamente, estava em um quarto desconhecido. Sem ideia de quanto tempo havia passado ou por que não conseguia mover nada. Quando Sarah tentou mover um dedo e nada aconteceu, sentiu um pânico indescritível. Sua mente estava totalmente desperta, mas seu corpo não respondia. Ela não conseguia nem abrir os olhos completamente. Era como se cada movimento estivesse selado por uma barreira invisível. Ouvia passos, vozes, máquinas, mas não conseguia virar a cabeça nem pedir ajuda. Naquele momento, ela não entendia que estava sofrendo da síndrome do encarceramento, uma condição rara que deixa a pessoa consciente, mas presa dentro de um corpo imóvel. A única coisa que percebia claramente era uma sensação de completa solidão, como se tivesse sido abandonada dentro de si mesma, sem aviso prévio. Foi em meio àquela confusão que ela ouviu a voz de Marcos pela primeira vez. Ele falava num tom exageradamente triste, dizendo a uma enfermeira que estava devastado, que não sabia como seguiria em frente se ela não acordasse. Sarah queria gritar que conseguia ouvi-lo, que estava ali, mas não conseguia. Reconheceu imediatamente aquele choro forçado que ele nunca usara em casa. Parecia absurdo e desconcertante. Enquanto Marcos continuava com a atuação, ela sentiu uma mistura de alívio e desconfiança. Não entendia por quê, mas havia algo naquela voz que não combinava com a situação. Algo que ficaria muito mais claro nos dias seguintes, quando ela começou a ouvir conversas que jamais deveria ter ouvido. Durante os primeiros dias, Sarah não compreendia totalmente o que acontecia ao seu redor. Ouvia os médicos explicando seu estado vegetativo, os parentes murmurando orações e passos constantes entrando e saindo do quarto. Cada som era como uma prova de que ela estava viva por dentro, mesmo que ninguém mais pudesse ver. Seu maior medo era que pensassem que não havia esperança e tomassem decisões sem a sua opinião. Ela tentava desesperadamente mover as pálpebras, os dedos, qualquer coisa que indicasse que estava consciente, mas seu corpo não obedecia. Essa sensação de impotência a acompanhava dia e noite, misturando-se à angústia de não saber se algum dia voltaria a se comunicar. A situação tornou-se ainda mais perturbadora quando Marcos começou a visitar o hospital com uma frequência inesperada. Ele não era o tipo de marido que corria para o hospital por qualquer pequena preocupação. Então, sua presença constante era notável. Sarah o ouvia exagerar seu papel de marido devastado para as enfermeiras, falando sobre o quanto a amava e como não suportaria perdê-la. Mas quando ele estava sozinho no quarto, seu silêncio soava diferente. Ele parecia impaciente, inquieto, como se estivesse esperando por algo. Foi durante uma dessas visitas que Sarah notou uma mudança sutil em sua respiração. Um instinto estranho, um alerta que ela ainda não conseguia explicar,
mas que logo se confirmaria da pior maneira possível. O primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado veio quando Sarah ouviu Marcos mencionar o nome de Kelly no quarto do hospital. Ele estava ao telefone, acreditando que ninguém o ouvia, dizendo que tudo estava indo conforme o planejado e que só precisava de um pouco mais de tempo. Sarah reconheceu o nome imediatamente. Era a nova assistente de Marcos, a mesma sobre quem ele havia começado a falar demais nos últimos meses. A mistura de angústia e confusão dentro dela era insuportável. Ela não conseguia se mexer, mas sua mente trabalhava a mil, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça sem sentido. No entanto, cada palavra que saía da boca de Marcos a empurrava para uma conclusão ainda mais sombria. A certeza tornou-se inegável quando, dias depois, Marcos entrou acompanhado de Kelly. Sarah sentiu uma espécie de tremor interno, quase como se o corpo que ela não conseguia mover quisesse reagir à presença da mulher. Kelly aproximou-se demais da cama, falando com Marcos num sussurro confiante, como se não tivessem mais nada a esconder. As enfermeiras presumiram que ela era apenas uma colega preocupada, mas Sarah percebeu o tom íntimo entre eles e a maneira descarada como riram de algo que ela ainda não conseguia compreender. A frieza em suas vozes, a completa falta de respeito pelo espaço de alguém supostamente morrendo, foi a primeira verdadeira punhalada pelas costas. Sarah começou a se lembrar de todas as noites em que Marcos chegava tarde em casa, de todas as vezes em que ele evitava perguntas, e a verdade começou a se revelar dentro dela como um golpe devastador. Foi durante a terceira visita conjunta de Marcos e Kelly que a atmosfera no quarto mudou completamente. Eles não se preocupavam mais em falar baixo ou em fingir que estavam ali apenas por preocupação. Kelly sentou-se na cadeira ao lado da cama, como se aquele lugar lhe pertencesse. E Marcos começou a falar com ela de uma maneira tão descontraída que parecia impossível que estivesse fazendo isso na frente da mulher, que ainda estava viva, ouvindo tudo. Sarah sentiu uma pressão no peito que não tinha nada a ver com os aparelhos que a mantinham viva. Era puro terror, misturado com raiva. Ela ouviu trechos de conversas sobre seguro, documentos pendentes e datas que não entendia muito bem, mas que soavam perigosamente específicas. Tudo o que ela havia ignorado por meses agora fazia sentido. O pior aconteceu quando Marcos, acreditando que Sarah era um mero instrumento em suas ações, afirmou sem rodeios que voltar para cá todos os dias era um desgaste desnecessário e que desejava que tudo aquilo acabasse. Logo, Sarah não conseguia chorar, não conseguia tremer, não conseguia reagir, mas por dentro estava desmoronando de uma forma que jamais imaginara ser possível. A familiaridade com que ambos falavam da situação era tão arrepiante que parecia um pesadelo consciente. Kelly chegou a brincar dizendo que já haviam escolhido um lugar para morar quando tudo isso acabar. E Marcos soltou uma risada suave, aquela risada que Sarah reconheceu de quando ele se sentia completamente confiante. Cada palavra que chegava aos seus ouvidos era uma confirmação brutal de que algo muito pior do que um simples engano estava acontecendo. Nos dias seguintes, Sarah começou a perceber um padrão perturbador. Marcos e Kelly sempre apareciam em horários de menor movimento no corredor, como se estivessem calculando cada passo. Quando a equipe do hospital saía do quarto, eles abaixavam a voz e falavam coisas que ninguém, com um mínimo de humanidade, diria na frente de alguém em estado crítico. Sarah ouviu Marcos comentar que o seguro pagaria mais rápido se ela não apresentasse melhoras. E Kelly respondeu com um tom frio que ela jamais imaginaria vindo de alguém tão jovem. Cada visita era uma tortura silenciosa, mais uma prova de que ela estava sozinha, enfrentando algo muito maior e mais sombrio do que uma traição. A confirmação final veio numa tarde em que Marcos pensava que estavam completamente sozinhos. Ele disse, sem rodeios, que havia revisado os documentos do seguro e que tudo estava pronto para quando chegasse a hora de desligar os aparelhos. Sarah sentiu um vazio brutal por dentro, uma espécie de colapso interno,
como se sua mente tivesse tentado escapar do corpo que ela não conseguia mais mover. Ouvir da própria boca que estava aguardando a morte não foi algo fácil de assimilar. E embora Sarah não conseguisse mover um músculo, por dentro ela gritava. Era como ser enterrada viva, ouvindo a pessoa que deveria cuidar dela, planejar, acabar com um pouco que lhe restava. Marcos voltou alguns dias depois, ainda mais confiante. Dessa vez, fechou a porta com o pé, como se o quarto fosse uma espécie de escritório particular, onde pudesse dizer o que quisesse sem consequências. Kelly aproximou-se da cama de Sarah e colocou um porta-joias na mesa de cabeceira. Joias que Sarah reconheceu imediatamente. Eram dela. Era como se estivessem drenando sua vida enquanto ela ainda respirava. Marcos disse a Kelly que tudo finalmente estava se encaixando e que assim que resolvessem a situação do hospital, poderiam se mudar sem se preocupar com nada. Foi naquele momento que Sarah entendeu que não se tratava de um mal-entendido ou de uma conversa mal interpretada. Eles estavam esperando a morte dela para começar uma vida juntos. Kelly, olhando para os aparelhos que mantinham Sarah viva, perguntou a Marcos quanto tempo levaria para que pudessem autorizar o desligamento dos aparelhos. Ele respondeu que já havia falado com um médico e que era só um último esforço. Sarah sentiu algo quente escorrer pelo rosto. Ela estava chorando, ninguém percebeu, mas as lágrimas continuavam caindo. E se você, que está assistindo a este vídeo, chegou até aqui, por favor me diga de onde está assistindo e compartilhe esta história, porque alguém mais pode precisar ouvir algo assim. Marcos continuou falando como se nada tivesse acontecido, dizendo que o funeral seria simples, que não queria gastar muito e que venderia a casa imediatamente. Sarah ouviu cada palavra como um golpe direto na alma, incapaz de mover um dedo para se defender. Naquela mesma noite, quando o hospital estava quase em silêncio, Sarah ouviu duas enfermeiras conversando sobre como Marcos havia perguntado repetidamente sobre o procedimento para desligar os aparelhos que o mantinham vivo. Elas falaram como se fosse a reação normal de um marido desesperado, mas para Sarah, aquilo confirmava que ele estava insistindo mais do que qualquer um imaginava. Cada palavra que vinha do corredor era como mais uma peça do quebra-cabeça que agora se encaixava perfeitamente. Marcos queria que ela morresse. E não só isso, ele precisava disso. Queria encerrar aquele capítulo o mais rápido possível para poder continuar com seu plano. Dentro de seu corpo imóvel, Sarah sentia um medo tão intenso que quase perdeu a noção do tempo. A única pessoa que parecia ver algo diferente era Emma Rodrigues, uma enfermeira do turno da noite que sempre entrava silenciosamente, mas com um olhar atento aos detalhes. Emma costumava demorar alguns segundos a mais em frente à cama, como se procurasse sinais que os outros não percebiam. Certa manhã, enquanto limpava delicadamente o rosto de Sarah, ela notou uma lágrima que não deveria estar ali. A princípio, pensou que fosse apenas umidade do ar, mas quando viu outra escorrer pela bochecha de Sarah, sua expressão mudou. Ela se aproximou, observando com uma mistura de surpresa e dúvida. Ela foi a primeira pessoa a se perguntar seriamente se Sarah estava realmente tão desconectada do mundo quanto todos presumiam. Intrigada, Emma decidiu fazer um teste simples. Falou com Sarah em voz baixa, pedindo que ela piscasse se conseguisse ouvi-la. Não esperava uma resposta, mas viu um movimento quase imperceptível. Permaneceu imóvel, prendendo a respiração, pensando que talvez tivesse imaginado tudo. Então tentou novamente. Se você me entender, pisque uma vez. E ali, bem diante de seus olhos, Sarah piscou. Foi um movimento fraco, quase invisível, para quem não estivesse prestando atenção, mas o suficiente para Emma perceber que não estava diante de um corpo inerte, mas de uma mente aprisionada, tentando desesperadamente escapar. Essa descoberta a abalou profundamente. Emma não disse nada ao resto da equipe, a princípio. Ela sabia que, sem provas claras, eles a veriam como alguém que interpretava sinais onde não havia nenhum. Então, ela voltou ao quarto várias vezes durante seu turno, repetindo pequenos comandos. Uma vez significava sim. 2 vezes,
Não. Sarah, com um esforço que lhe consumiu toda a energia, conseguiu responder em diversas ocasiões. Era a primeira vez em semanas que alguém a tratava como uma pessoa consciente e não como um corpo sustentado por máquinas. Emma sentiu uma mistura de alívio e enorme responsabilidade. Se ela estivesse certa menos, e tudo indicava que sim, então Sarah vinha ouvindo coisas há dias que ninguém deveria ouvir naquele estado. Assim que Emma teve certeza absoluta de que Sarah conseguia se comunicar, decidiu dar um passo mais arriscado. Pegou um alfabeto e começou a apontar para cada linha, esperando a piscadela que indicaria a correta. O processo foi lento, exaustivo e frustrante, mas depois de várias tentativas, elas conseguiram formar palavras. Sarah piscava com toda a força, como se cada movimento fosse sua única chance de sobrevivência. Quando finalmente conseguiram construir a frase perigo menos meu marido, Emma congelou. Teve que se apoiar na mesa ao lado, porque sentiu as pernas tremerem. Não era paranoia, não era confusão. Sarah estava alertando sobre algo sério. Emma sabia que não podia correr para a polícia com apenas uma frase incompleta. Então voltou para a prancheta. Sarah, exausta, continuou a cooperar. Letra por letra, piscadela por piscadela. Ela conseguiu transmitir uma mensagem mais clara. Bra, menos N, menos os menos cortitados. Emma sentiu um arrepio imediato. O acidente não tinha sido um acidente. E se isso fosse verdade, significava que a vida de Sarah ainda corria perigo. Naquele momento, ela tomou uma decisão que poderia lhe custar o emprego. Discretamente, pegou o celular e o escondeu atrás de uma pasta no quarto. Se Marcos voltasse, ela estaria preparada para gravar qualquer coisa que confirmasse o que Sarah havia revelado. A oportunidade surgiu mais cedo do que Emma imaginava. Marcos voltou naquela mesma tarde, confiante, com a mesma arrogância dos últimos dias. Ele estava parado em frente à cama, suspirando pesadamente, como se estivesse cansado de bancar o marido, triste, do corredor. Emma fingia organizar as coisas, mas havia deixado o celular gravando de um ponto estratégico. Marcos logo começou a falar abertamente, acreditando estar sozinho. Disse que o médico já estava cedendo e que esperava que a retirada dos aparelhos o levasse em questão de dias. Sarah ouviu tudo, sentindo cada palavra o afundar ainda mais, mas ao mesmo tempo, foi a primeira vez que um vislumbre de esperança surgiu. Agora havia uma prova quando Kelly entrou alguns minutos depois. O comportamento deles perdeu completamente qualquer vestígio de cautela. Eles se abraçaram, mencionaram que já tinham encontrado um apartamento que poderiam comprar assim que tudo se resolvesse, e riram como se estivessem planejando férias. Marcos chegou a comentar que tudo seria mais rápido se eles parassem de insistir para que eu esperasse mais. Emma, ouvindo tudo do lado de fora, sentiu um nó no estômago. Cada palavra estava sendo gravada em seu celular. Cada frase era uma confissão disfarçada de impaciência. Sarah, presa em seu corpo imóvel, queria gritar. Mas a única maneira de fazer isso era esperar que Emma chegasse a tempo de impedi-los antes que executassem seu plano. Quando Emma terminou seu turno naquela noite, ela não conseguiu simplesmente ir para casa. Sentou-se em seu carro no estacionamento do hospital, respirando fundo, ouvindo repetidamente as gravações de áudio que acabara de fazer. Cada vez que ouvia a voz de Marcos, falando com aquela frieza nauseante, ficava mais claro que ela não podia esperar até o dia seguinte. Ela sabia que Sarah estava em perigo real e iminente, e que cada minuto que passava era uma oportunidade para ele tentar levar adiante seu plano. Esse peso moral a impeliu a agir. Ela salvou as gravações, anotou rapidamente horários e detalhes, e voltou ao prédio para encontrar discretamente o único médico em quem confiava o suficiente para compartilhar algo assim. O Dr. Patel, um neurologista. Com anos de experiência, ouviu as gravações em silêncio, com a expressão inalterada, mas Emma notou que sua postura se tensionou gradualmente. Ele não era impulsivo, nem se deixava influenciar facilmente pelas emoções. Então, quando ergueu o olhar e disse: "Isto é sério", Emma sentiu que finalmente alguém a apoiava. Patel examinou Sarah novamente, naquela mesma noite,
procurando sinais de consciência que antes lhe haviam escapado. Uma série de estímulos e comandos simples foram suficientes para confirmar que Sarah estava respondendo. Não foi um milagre, foi técnica, observação e humanidade. E essa confirmação mudou tudo. Patel chamou 2 superiores, argumentando que era urgente reavaliar o caso. Ele não chegou a mencionar a suspeita de tentativa de homicídio, mas insistiu que Sarah não estava em estado vegetativo e precisava de proteção adicional. Solicitou visitas restritas sem explicar completamente o motivo, alegando que a paciente apresentava sinais de estresse durante algumas visitas. A medida surpreendeu alguns membros da equipe, mas ninguém se opôs, especialmente dada a firmeza do médico. Emma aproveitou a oportunidade para dar o próximo passo: contatar a polícia discretamente. Ela não podia arriscar que Marcos voltasse no dia seguinte e encontrasse tudo exatamente como estava. O risco era muito alto. Os detetives designados para o caso chegaram ao hospital antes do amanhecer. Emma entregou-lhes as gravações de áudio, explicou o comportamento estranho de Marcos e detalhou cada reação de Sarah nas últimas horas. Eles ouviram atentamente, parando para trocar olhares que diziam tudo. Quando terminaram, não tinham dúvidas. Aquilo era suficiente para abrir uma investigação formal. Concordaram em montar uma espécie de operação secreta dentro do hospital, usando o estado de Sarah como parte do plano. Fingiriam estar se preparando para desligar os aparelhos que a mantinham viva, dando a Marcos exatamente a oportunidade que ele precisava para se incriminar ainda. Era arriscado, mas era a única maneira de pegá-lo antes que tentasse algo definitivo. O plano começou a se desenrolar naquela mesma tarde. O hospital ligou para Marcos, informando de que a equipe médica precisava de sua autorização final para prosseguir com a decisão que evitaria mais sofrimento para a paciente. A reação de Marcos, registrada pelo detetive que ligou, foi imediata. Ele não perguntou sobre o estado de Sarah, quaisquer mudanças ou opções de tratamento. Ele apenas perguntou o que precisava assinar e a que horas deveria chegar. Essa frieza foi gravada na ligação. Enquanto isso, no quarto, o Dr. Patel ajustava a posição de Sarah e explicava em voz baixa menos, embora soubesse que ela havia entendido que eles ficariam ali o tempo todo, que nada realmente aconteceria. Sarah não conseguia responder, mas pela primeira vez em semanas sentiu algo parecido com segurança. O hospital havia preparado o quarto estrategicamente. 2 detetives se esconderam na sala, ao lado, com a cortina entreaberta, de onde podiam ouvir e gravar tudo sem serem vistos. Emma permaneceu no corredor, pronta para intervir caso algo saísse do controle. O Dr. Patel posicionou-se ao lado da cama, segurando uma pasta com documentos falsificados, como se fosse mesmo obter a assinatura para desligar os aparelhos que a mantinham viva. Sarah conseguia ouvir os movimentos, os murmúrios, os passos sincronizados. Era estranho sentir que tudo girava em torno de sua sobrevivência, sem que ela pudesse mover um dedo, mas sabia que aquela oportunidade era crucial. Marcos chegou com uma atuação ainda mais exagerada do que o habitual. Entrou enxugando os olhos, suspirando pesadamente, como se estivesse em profundo luto. Cumprimentou o médico com um aperto de mão tenso e aproximou-se da cama, pegando a mão de Sarah como se fosse um gesto de amor genuíno. Presa em seu corpo, ela sentiu uma mistura indescritível de náusea e repulsa. Marcos falou com ela em voz baixa, dizendo que iria libertá-la, que ela não merecia sofrer assim. Mas cada uma dessas frases era uma máscara repulsiva, especialmente porque ele próprio a havia levado a esse estado. Os detetives observavam do outro lado, aguardando a prova crucial de que precisavam. Seguindo o plano, o Dr. Patel abriu a pasta e explicou a Marcos que precisavam revisar alguns pontos antes de prosseguir. Foi então que Marcos baixou a guarda. Ele perguntou diretamente quanto tempo levaria para processar o pagamento do seguro, se precisava assinar mais alguma coisa e se haveria algum atraso desnecessário. Essa frase "menos atrasos desnecessários" pairou no ar como uma confissão descarada. O médico ergueu o olhar, com uma surpresa perfeitamente calculada, e Marcos, constrangido pelo próprio deslize,
tentou se retratar, mas era tarde demais. Os detetives tinham ouvido exatamente o que precisavam ouvir. E em questão de segundos, a atmosfera mudou completamente. No momento em que Marcos estava prestes a assinar os documentos falsificados, um dos detetives entrou na sala com passos firmes, porém controlados. Fingindo surpresa, cumprimentou o Dr. Patel e, em seguida, olhou diretamente para Marcos, perguntando se ele teria um instante para esclarecer algumas inconsistências no relatório do acidente. Marcos congelou, incapaz de reagir imediatamente. Tentou recuperar compostura, dizendo que não era um bom momento. Mas o detetive insistiu. Explicou que a seguradora havia solicitado uma revisão adicional porque algo no relatório de inspeção do veículo não batia. Nesse instante, a expressão de Marcos mudou sutilmente. Ele deixou de parecer um marido preocupado e exibiu, ainda que por alguns segundos, uma tensão nervosa que não conseguiu disfarçar. O segundo detetive entrou, carregando uma pasta, e afirmou categoricamente que haviam encontrado evidências de adulteração dos freios. Marcos deu uma risada nervosa, dizendo que devia ser um engano, que o acidente fora causado pela chuva. Contudo, quando o detetive reproduziu em voz alta uma das gravações de áudio feitas por Emma, menos aquela em que Marcos mencionava que tudo seria mais rápido quando a desconectassem, a sala ficou em silêncio. Marcos estava completamente exposto. Tentou negar a voz, depois tentou culpar Kelly, depois alegou instabilidade emocional. Mas cada palavra que pronunciava só o A fundava mais, revelando um medo que não conseguia mais esconder. Em meio ao caos, Marcos olhou para trás, para Sarah, talvez buscando uma última chance de manipular a situação. Mas o que viu o paralisou. Os olhos de Sarah, que desde o acidente sempre foram janelas sem vida para ele, agora o encaravam diretamente. Foi um breve instante, mas o suficiente para destruir sua ilusão de que ela não o ouvira. Marcos deu um passo para trás murmurando algo incoerente. Os detetives aproveitaram o momento para se aproximar e ler seus direitos. Em segundos, Marcos estava algemado dentro da mesma sala onde planejara sua morte por semanas. Sarah, imóvel, mas totalmente consciente, sentiu uma mistura devastadora de alívio, tristeza e uma raiva contida que não conseguia expressar. Kelly foi presa no mesmo dia. Poucas horas depois, a polícia a encontrou em seu apartamento, arrumando documentos e roupas como se estivesse pronta para desaparecer. Durante o interrogatório inicial, ela tentou negar tudo, alegando ser apenas uma assistente envolvida em um relacionamento complicado. Mas as gravações de áudio a incriminaram tanto quanto Marcos. Sua voz, seu riso, seus comentários sobre o novo começo que teriam quando Sarah morresse. À medida que as evidências se acumulavam, seu comportamento mudou da audácia ao desespero. Para os investigadores, ficou claro, ela não havia sido apenas cúmplice, mas participado ativamente do planejamento do crime. Sarah do hospital foi informada por Emma de que ambas estavam sob custódia. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que sua vida não estava mais nas mãos de seus agressores. Os dias que se seguiram, as prisões marcaram o início de um capítulo completamente diferente para Sarah. Embora ainda estivesse presa em seu próprio corpo, pela primeira vez, ela não sentia mais a sombra constante do perigo pairando sobre sua cabeça. O Dr. Patel reuniu uma equipe especializada para iniciar uma terapia intensiva com o objetivo de restaurar pequenos movimentos voluntários. Os exercícios eram exaustivos e frustrantes. Cada tentativa de mover um dedo exigia um nível de concentração que às vezes lhe causava dor de cabeça. No entanto, Emma estava ao seu lado em todas as sessões, comemorando até mesmo os menores avanços. Para Sarah, esse apoio foi uma âncora emocional em meio ao processo mais desafiador de sua vida. A recuperação não foi linear. Havia dias em que Sarah sentia que estava progredindo, conseguindo piscar os olhos com mais clareza, ou controlar um leve tremor na mão. E havia dias em que ela se sentia completamente desanimada, convencida de que jamais recuperaria o controle do próprio corpo.
A equipe médica se manteve firme, repetindo que cada melhora, por menor que fosse, era um passo rumo à independência. Semanas se transformaram em meses e, pouco a pouco, Sarah começou a mover levemente a cabeça, depois a mandíbula e, finalmente, os dedos da mão direita. Cada uma dessas conquistas lhe trazia lágrimas silenciosas aos olhos, mas desta vez eram lágrimas diferentes. Lágrimas de vida, não de medo. Com o tempo, os médicos introduziram novas ferramentas de comunicação, incluindo um dispositivo que captava micromovimentos oculares e os traduzia em palavras numa tela. Isso permitiu que Sarah, pela primeira vez desde o acidente, falasse diretamente com sua família. Seus pais choraram ao ouvir ela responder a perguntas simples. E seus colegas de escola enviaram mensagens de apoio que Emma pacientemente lia para ela. Aos poucos, Sarah recuperou não apenas as habilidades físicas, mas também o senso de identidade que havia perdido. Ela compreendeu que ainda havia um longo caminho pela frente, mas não era mais a mulher deitada indefesa numa cama. Agora, ela era uma sobrevivente agorando-se firmemente a cada pedaço de sua vida. A notícia do julgamento chegou quando Sarah já conseguia mover os lábios o suficiente para emitir sons fracos, embora ainda ininteligíveis. O promotor responsável pelo caso a visitou no hospital para explicar o processo e assegurar-lhe que não a estavam pressionando a depor. Simplesmente queriam saber se ela se sentiria preparada algum dia. Sarah não hesitou. Ela havia passado semanas ouvindo Marcos planejar seu assassinato sem poder se defender. E essa impotência deixara uma cicatriz profunda. Depor não era apenas uma obrigação legal. Era uma forma de recuperar sua voz, tanto literal quanto simbolicamente. Embora ainda não pudesse falar, decidiu que usaria o dispositivo de comunicação assistiva para relatar sua experiência com absoluta clareza. O dia do julgamento chegou mais cedo do que Sarah imaginava. Embora ainda dependesse de uma cadeira de rodas e equipamentos de apoio, os médicos a liberaram para comparecer, pois seu quadro clínico estava estável. Entrar no tribunal foi um momento quase surreal. O murmúrio do público, os flashes silenciosos dos jornalistas, o som seco dos passos no chão, era tudo demais, mas ao mesmo tempo, necessário. Marcos já estava lá, sentado ao lado de seus advogados, evitando contato visual com ela. A tensão era tão intensa que Sarah sentiu um tremor involuntário na mandíbula. Algo que não acontecia desde as primeiras semanas de sua recuperação, mas ela sabia que aquele tremor não era sinal de fraqueza, era o peso do momento. Quando chegou a vez de Sarah depor, o tribunal ficou em silêncio. O juiz pediu que o dispositivo de comunicação assistiva fosse ligado, e uma tela projetou as palavras, que ela selecionava com micromovimentos oculares. Não era rápido nem fluido. Cada frase levava tempo para ser construída, letra por letra. Mas isso só tornava cada palavra mais impactante. Ela começou explicando que estava consciente desde o primeiro dia. Em seguida, relatou com uma precisão que deixou mais de uma pessoa sem fôlego, como Marcos e Kelly conversaram sobre desconectá-la, como riram, como detalharam planos como se ela fosse um objeto e não uma pessoa. Cada palavra projetada era uma ferida aberta transformada em testemunho. Marcos tentou não olhar para ela, mas quando a tela exibiu a frase "Eu ouvi tudo", ele não conseguiu escapar do choque. Suas mãos tremiam visivelmente, e um de seus advogados teve que tocar seu ombro para fazê-lo voltar a si. O promotor solicitou que as gravações de áudio feitas por Emma fossem reproduzidas, e ao ouvi-las no tribunal, até mesmo pessoas que não conheciam Sarah sentiram náuseas, a frieza, a impaciência, as risadas. Nada daquilo soava como um homem em luto. Soava como alguém esperando receber uma recompensa. Os jurados trocaram olhares indignados, e Sarah, embora imóvel, sentiu o apoio silencioso de todo o tribunal. A defesa de Marcos tentou argumentar que ele estava sob estresse emocional, que não sabia o que estava dizendo e que as gravações foram tiradas de contexto. Mas cada palavra que pronunciavam parecia piorar a percepção do júri. Sarah, exausta pelo esforço de depor,
foi escoltada para fora do tribunal por Emma, que havia obtido permissão especial para estar presente. Enquanto a guiava gentilmente pelo corredor, Emma disse que ela havia sido corajosa, que seu depoimento mudaria o rumo do caso. Sarah não conseguiu responder com palavras, mas seus olhos se encheram de lágrimas que diziam tudo. Pela primeira vez, ela sentiu que estava realmente retomando sua vida, um passo doloroso de cada vez. O veredicto foi proferido após várias horas de deliberação, embora para Sarah parecesse uma eternidade, quando o júri retornou ao tribunal e o presidente anunciou que Marcos era culpado de tentativa de homicídio. Fraude e conspiração. Um silêncio pesado tomou conta da sala antes que as emoções explodissem. Marcos baixou a cabeça, finalmente percebendo que não havia escapatória. Sarah, sentada em sua cadeira de rodas, fechou os olhos por alguns segundos, não por exaustão, mas para permitir que sua mente processasse o peso daquele momento. Ela não recuperaria os anos que compartilharam, nem o trauma que havia sofrido, mas estava recuperando algo igualmente importante: a certeza de que sua vida tinha valor e que ninguém mais decidiria por ela. Kelly recebeu uma sentença menor, mas igualmente significativa: 10 anos de prisão por seu papel ativo no plano para eliminar Sarah da existência. Quando a levaram algemada do tribunal, Sarah não sentiu ódio, mas um profundo cansaço, o tipo de exaustão que só se sente em quem sobreviveu ao impensável. Nos meses seguintes, ela continuou com terapia intensiva e, pouco a pouco, recuperou movimentos mais estáveis. Conseguiu ficar de pé com ajuda, depois andar com apoio e, finalmente, dar seus primeiros passos sem ele. Cada avanço era acompanhado de lágrimas, esforço e uma sensação de renascimento que estava longe de ser romântica. Era pura sobrevivência. Com o tempo, Sarah vendeu a casa onde tudo começara a desmoronar e se mudou para um pequeno apartamento iluminado, onde finalmente podia respirar sem medo. Emma se tornou sua melhor amiga, quase como uma irmã escolhida, e juntas comemoraram cada conquista, desde mover um dedo até andar sem ajuda. Sarah voltou a dar aulas, voltou a rir e sente-se novamente no controle de sua própria história. E se você, leitor, chegou até aqui, curta e compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir, que a vida pode se reerguer mesmo depois do pior. Sarah nunca mais foi a mesma, mas reconstruiu sua identidade com força, verdade e uma coragem que ninguém jamais poderá lhe tirar.